Língua portuguesa. Redação. Livro D. Lição 7, aula 1. Olá! Hoje eu estava vindo para a escola mais cedo e eu passei por uma rua onde estava começando uma feira. Então, eu senti um delicioso cheirinho de manga. Esse cheiro da fruta era tão forte que eu não resisti. Fui lá e comprei um lote. Eu adoro comer manga nessa época. Eu como uma manga inteira, bem geladinha. Essa fruta ela é típica do verão, então essa é a época em que eu como mais manga e fica com aquele cheirinho delicioso pela casa. O mesmo cheirinho que chamou a minha atenção quando eu passava pela feira, hoje de manhã. Eu acho que já deu para perceber que essa é a minha fruta preferida, não é mesmo? Mas eu sempre tenho que esperar o ano inteiro para chegar esse período em que as mangueiras da minha cidade ficam carregadas de fruta. Tem épocas em que eu sinto uma vontade de comer uma manga e não encontro para comprar em lugar nenhum. Em compensação, no verão, o quintal das casas que tem mangueira fica cheio dessa fruta madura e até cai no chão. As crianças sobem na árvore e comem a fruta ali, no pé. No período entre os meses de setembro e janeiro, as mangueiras produzem frutos. E nessa época é fácil encontrar manga madurinha. Como esses são meses de calor, eu sempre como essa fruta bem geladinha. E você? Você também tem uma fruta preferida? Qual é a época dela? Você ainda não sabe? Então vamos descobrir juntos! Hoje nós vamos falar mais sobre as frutas, os meses e as estações do ano. Todos prontos? Então vamos começar a nossa aula. Redação. Há comidas que são típicas também de cada estação, festas e outras comemorações e eventos. Há muitas coisas que acontecem em períodos específicos, e isso varia conforme a região, o lugar do mundo onde você mora. Vamos fazer um quadro com essas informações específicas sobre as nossas cidades. Dizer qual é a estação, as características dessa estação e o que acontece nela. Dessa forma, a gente vai aprender a escrever um texto parecido com o texto que lemos lá no início desta lição 7, sobre as estações do ano. Primeiro, nós vamos reler esse texto. Vocês já leram e já estudaram o texto, e o assunto já é conhecido. Agora nós vamos prestar muita atenção na estrutura do texto. Vamos abrir o nosso livro D, na página 74. Livros abertos? Então vamos observar com atenção a estrutura do texto. Observem bem as informações de cada estação. Esse texto fala sobre as 4 estações do ano, separadamente. Elas são verão, inverno, outono e primavera. E o texto indica a duração de cada estação. As estações elas duram aproximadamente 3 meses. E esse texto indica quando começa cada estação. Por exemplo, quando começa a primavera? Vamos ver? A primavera começa em setembro. E como é conhecida a primavera? Estação das flores. Deu para observar? O texto apresenta uma série de características da primavera. Vamos ver como ele aborda também as outras estações. Nós estamos interessados em aprender sobre a estrutura do texto, como ele apresenta essas informações.
Qual estação vem logo após a primavera? Verão. Qual é a estação das frutas? Outono. Em qual região do Brasil o inverno é a estação mais fria? Sul. Em quais estados do Brasil chega a nevar no inverno? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Até aqui nós nos lembramos do texto sobre as estações do ano. Nós nos lembramos das informações mais importantes, mas nós observamos, sobretudo, a estrutura do texto. No texto há um parágrafo para cada estação. E as estações são apresentadas na mesma ordem que aparecem as figuras, na ordem em que elas acontecem. A primavera vem antes do verão. O verão vem antes do outono. O outono antes do inverno. E o inverno antes da primavera. O texto fala da estação, como ela é, apresenta as características principais. E depois ele diz o que acontece nessa estação, em algum estado ou alguma cidade do Brasil. Vamos seguir essa estrutura ao longo do nosso texto. Mas antes de começar a escrever sobre o tema, precisamos aprender mais. E para isso eu trouxe uma leitura muito interessante, que fala das estações do ano. Mas observem como ela trata o tema, como ela trata da passagem do tempo. Então, vamos ler uma história agora? Essa história é sobre diferentes meses e estações do ano. Observem como registramos a passagem do tempo. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e ano. Mas o importante para nós é entender a descrição do tempo. Vamos prestar atenção como o personagem da nossa história vai contar o tempo. Vamos ler essa história de forma leve e divertida, contando o tempo. Nessa história, vamos ver o que o menino vai fazer para ver o tempo passar. Como é cada segundo? E como são os dias, meses, anos? Quais são as unidades de medida do tempo? Nós vamos observar tudo isso com a leitura desse livro. Durante a leitura, vamos prestar bastante atenção. Contando o tempo. Antes de começarmos a nossa leitura, que tal rever algumas informações aqui, da capa? Nós vamos conhecer formas diferentes de marcar o tempo, unidades de medida do tempo. Ciências, Terra e Universo. O que será que medida do tempo tem a ver com ciências, com Terra e Universo? Exatamente. O tempo é marcado em relação ao movimento dos astros, do Sol e da Lua. E é o assunto que estudamos em ciências. E quem será que escreveu esse livro? A autora do texto original, Renata Regina Constantino Barrella. E as ilustrações do nosso livro foram feitas por quem? Ilustrador, Evandro Marenda. E por falar em ilustração, o que vemos aqui na boca do cachorro? É um relógio para marcar o tempo, para contar o tempo. E que outros instrumentos existem para marcar o tempo?
E vocês? Já conhecem esses instrumentos? Já viram? Vocês sabem como eles se chamam? Como funcionam? A ampulheta nós usamos aqui de vez em quando, não é mesmo? Nós vamos conhecer então diferentes formas de marcar o tempo. E você? Também ficou curioso? Então vamos abrir o livro para ler a nossa história. Hoje acordei cedo, com vontade de contar. Quero contar o tempo para ver o tempo passar. Fazer alguma coisa para ver o tempo passar, não é mesmo? Então vamos ver. Vamos ler mais um pouco. Preciso pensar um pouco. Você precisa me ajudar. Será que em 1 segundo as coisas podem mudar? 1 segundo eu levo para pular da cama. Em mais 1 segundo jogo longe o meu pijama. Em 1 segundo a mamãe diz: é hora do café! Em mais 1 segundo eu coloco o chinelo no pé. 1 segundo é tempo, mas é tempo curtinho. É o tempo que a mamãe leva para me dar um beijinho. E 1 minuto? Quanto tempo deve durar? Preciso de sua ajuda. Você pode me ajudar? Em 1 minuto amarro um sapato sozinho. Levo mais 1 minuto para amarrar o outro, devagarzinho. 1 minuto é o tempo de escovar os dentes. Em mais 1 minuto, arrumo o cabelo com o pente. Em poucos minutos, fico pronto para a escola, onde passo muito tempo estudando e jogando bola. Agora me ajuda. 1 hora é tempo demais? Pode ser muito, pode ser pouco, depende do que a gente faz. 1 hora é muito tempo quando eu fico sem brincar. Fazendo bagunça, nem vejo a hora passar. A escola é divertida, as horas passam voando. Quando olho para o portão, mamãe já está me esperando. Mamãe diz que tem saudade. Passou horas sem me ver. Só penso em chegar em casa porque já é hora de comer. O que aprendemos sobre o tempo nessa leitura? Exatamente. Nós observamos a diferença entre segundos, minutos e horas. Para passar o tempo, o menino resolve contar o tempo. Ele observa quanto tempo gasta para fazer cada coisa. Mas o tempo sempre passa igual? A gente percebe que o tempo passa sempre igual? Será? Isso mesmo, tem coisas que a gente acha que passam rapidinho. 1 hora de brincadeira é pouco, não é? Mas tem coisas que a gente acha que demoram muito. 1 hora de silêncio é muito. Além disso, nós lemos nessa parte da história que o efeito do tempo pode variar. Já sabemos que o tempo passa para todos. E à medida que o tempo passa, as coisas vão se modificando. E essas coisas podem ser boas ou ruins. É muita informação sobre o tempo, não é mesmo? Muitos detalhes. Até aqui nós lemos sobre a duração do tempo, em dias, semanas, meses e anos. O que será que nós vamos aprender agora? O que mais nós podemos saber sobre o tempo? Vamos ver? Almoço é ao meio-dia, sempre ouvi dizer. Quanto tempo tem o dia inteiro? Você me ajuda a entender? Em um dia cabe muita coisa: escola, almoço, brincadeira e jantar. Se ainda sobra tempo, levo o cachorro para passear. Eu gosto do dia e da noite também. Gosto de deitar na cama para a mamãe dizer: durma bem. Cada dia tem uma noite, não posso esquecer. Depois de cada noite, um novo dia vai nascer. Vou pensar na semana. Você pode me ajudar? Semana tem 7 dias, mas quem sabe contar?
A semana começa no domingo, você pode acreditar. Depois vem a segunda-feira, dia de trabalhar. Criança não trabalha, estuda a semana inteira. A escola começa na segunda e vai até sexta-feira. Gosto do fim de semana, do sábado e do domingo. Posso brincar sem hora e chamar muitos amigos. E o mês? Quanto tempo tem? Vou pensar. Você pensa também? Eu vi o calendário, olhei um por um. Tem meses com 30 dias, tem meses com 31. Vamos contar o tempo também? Dia e noite, meio-dia e meia-noite. O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 4 semanas e o ano tem 12 meses. No calendário nós vemos os dias e os meses do ano. Tem meses com 30 dias e tem meses com 31. A gente pode anotar e marcar as datas ali, no calendário. Eu marco o dia em que eu compro o bujão de gás da minha cozinha. Eu anoto os aniversários dos meus parentes e amigos, para eu não esquecer. Eu marco os dias em que eu tenho compromissos. E você? Você também tem um calendário em casa? Aqui onde eu moro, a gente chama o calendário de folhinha. Na minha casa, o calendário fica ali, colado na geladeira. Mas no quarto também tem um menor. Eu também uso o calendário que tem no meu celular. Sempre que eu tenho a mesma dúvida, que dia é hoje? Eu olho ali no calendário. A página ilustra as estações, mas você vai pensar na sua cidade. Como é a primavera na sua cidade? Há muitas flores nas árvores? E no inverno, como é? É muito frio? Tem muita chuva? E no verão? Na sua cidade tem um rio? Um lago? Tem praia? O que vocês fazem para se refrescar? E no outono? Dá para perceber o outono onde você mora? No outono é sempre igual? As folhas caem no quintal? Tem muito vendaval? Vendaval são aqueles ventos fortes. Nós vamos rever o quadro das estações com os meses do ano e isso vai nos ajudar. Vocês já sabem que o Brasil é um país muito grande, não sabem? Ele tem uma parte muito larga no norte e no nordeste. E tem uma parte mais comprida, que vai do norte ao sul. A parte que fica no norte e nordeste é próxima do Equador. É por isso que o clima nessa parte muda menos. Está perto do eixo do Equador. Quando a Terra gira, essa parte fica sempre mais próxima do Sol. Por isso faz calor o ano todo e não dá para perceber bem a mudança das estações. O que nós percebemos mais nessas regiões são os períodos de seca e de chuva. E também há muita diferença entre a região norte e a região nordeste. Na região norte chove mais, chove muito. E na região nordeste chove pouco. E há épocas em que não chove nada. Mas quanto mais você vai do norte para o sul, mais essa parte do Brasil vai ficando mais longe do Sol ao longo do ano. Lembrem-se de que a Terra leva um ano para dar a volta completa. Em cada época, aproximadamente a cada 3 meses, a distância e a inclinação da Terra vão mudando.
E com isso nós vemos as estações de maneira mais nítida. Esse quadro mostra o calendário das estações no Brasil. Outono, março, junho. Inverno, junho, setembro. Primavera, setembro, dezembro. Verão, dezembro, março. Os meses mais quentes do ano são no verão. É por isso que as férias escolares mais longas são no verão. É hora de ir para a rua, andar, correr, procurar uma sombra. Vamos escrever um texto descrevendo as estações do ano. Muito bem. Já sabemos que é preciso dar informações sobre as estações na nossa cidade. Vamos fazer um quadro com essas informações específicas de uma cidade onde as estações são bem marcadas. Quais as características de cada estação nessa cidade? O que acontece de importante em cada estação? Qual é a estação do ano? Como ela é? Vamos anotar. O quê? Descrição das estações do ano na nossa cidade. Para quem vamos escrever? Para um amigo de outra cidade, para ele escolher em qual época quer vir aqui. Legal, Beto. Gostei dessa ideia. E vocês? Vai ser bacana explicar os detalhes para ele. Ele vai poder escolher se prefere vir na primavera, no verão, no outono ou no inverno. Vamos falar coisas bem legais para ele ficar animado de vir nos visitar. A gente pode fazer esse texto descrevendo as 4 estações do ano. Que tal? Nós vamos criar uma cidade que tem essas estações bem definidas. E para que vamos escrever? Qual é o nosso objetivo? Isso mesmo! O nosso objetivo é contar o que acontece de importante nessa estação. Então, a descrição tem que dar informações bem detalhadas. Nós vamos detalhar as características de cada estação. Nós queremos mostrar o que é típico, o que é característico de cada uma. Para quê? Mostrar o que é típico, característico de cada estação. Depois nós vamos voltar para falar mais sobre cada um desses assuntos. Mas ainda falta a última pergunta. Como? Como vamos escrever esse texto? Ou será diferente? Nesse caso, não é apenas indicar informações, mas saber como indicar essas informações. Vamos seguir esse modelo. Podemos usar todos os detalhes, mas temos que saber usar. Como descrever de uma forma interessante? Então, primeiro, vamos fazer um quadro com a descrição bem feita. Nós vimos como poderemos descrever as 4 estações. Então, vamos ver como vai ficar o nosso quadro agora. Para quê? Mostrar o que é típico, característico de cada estação. Como? Em forma de um texto informativo. Depois nós vamos voltar para falar mais sobre cada um desses assuntos. O nosso objetivo é dar informações sobre as estações do ano. Já sabemos que será no formato de um texto informativo. Então agora temos que apresentar informações sobre a nossa cidade. Vamos fazer um quadro e preencher com as seguintes informações. Vamos pensar juntos? Como é a nossa cidade? Pode ser pequena e perto da praia. Boa, Alfa! No verão, a gente vai à praia. Na primavera, pode ter a festa de uma fruta típica. Muito bem, Beto. Vamos pensar sempre relacionando as coisas da cidade com a estação. Mas vamos pensar. O que mais será que a gente poderia escrever sobre as outras estações na nossa cidade?
Lembrem-se de que a cidade é pequena. Vamos pôr o que é prioridade. Nós temos que colocar o que tem relação com as estações. Como é uma cidade pequena e de praia, o clima poderia ser quente. Podem ter muitas árvores e coqueiros também para fazer sombra. Seria legal ter uma praça para ter festa junina no inverno. Boa, Beto! E nessa festa poderia ter uma fogueira para esquentar. Agora só falta pensar em algo para a estação do outono. Como a cidade tem muitas árvores no outono, podem ter muitas folhas secas pelo chão. Boa ideia, meninos! Então vamos lá. Vamos anotar tudo. Acho que podemos dizer que nas casas também tem piscina, porque faz muito calor nesta cidade. E o coco pode ser a fruta típica da região, porque tem muitos coqueiros na cidade. Então vai ter cocada e muitos doces de coco. Geleia de coco, pudim de coco, tudo de coco. Verão, praia, clima quente. Por isso nas casas tem piscina. Muitas árvores e coqueiros para dar sombra. Primavera, festa de uma fruta típica, coco. Na festa vai ter cocada e muitos doces de coco. Geleia de coco, pudim de coco, tudo de coco. Inverno, festa junina na praça. Fogueira da festa junina para esquentar. Outono, muitas folhas secas das árvores pelo chão. Precisamos considerar essas informações. Nós já temos características de todas as estações. Nós já temos tudo o que precisamos para descrever. Na introdução, vamos apresentar a nossa cidade e diremos que aqui as estações são bem definidas. Na conclusão, podemos dizer algo do tipo: venha nos visitar. E escolha sua melhor estação. Muito bom, meninos! Então, já sabemos o que vamos dizer na introdução e lá na conclusão. Então, agora é só escrever o texto. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. Agora vamos resumir tudo o que aprendemos e definir o que nós faremos no dever de casa. Continuem estudando. Resumo da aula. Aprendemos muitas coisas importantes hoje. Aprendemos sobre as estações do ano. Na maior parte do Brasil, não há diferença climática entre as estações, mas há lugares em que o clima é mais frio ou mais quente por um período. Nós aprendemos também a contar o tempo e lemos um livro que fala sobre o tempo em segundos, minutos e horas. E também fala sobre dias, semanas, meses e anos. Nós vimos que cada estação dura 3 meses do ano e que em um ano nós temos 4 estações. Em cada lugar, as estações podem ser de um tipo, mas elas sempre ocorrem na mesma ordem. Primavera vem antes do verão. Depois do verão, vem o outono. E o inverno vem após o outono. E temos novamente a primavera após o inverno, começando tudo de novo. As estações se repetem todos os anos, sempre nessa ordem. Precisamos nos atentar a esses detalhes para descrevermos. Isso é muito importante para a gente escrever o nosso texto. E vamos registrar tudo isso no nosso roteiro. Nós já planejamos muita coisa. Agora, só falta escrever. Mas hoje, vamos ficando por aqui. Dever de casa. Dever de casa. Redação, livro D. Página 83, exercício 18.
Vocês vão responder no caderno apenas as questões referentes à etapa do planejamento, com base em tudo o que conversamos aqui na nossa aula. Até a próxima!